Tiago. Tiago, servo do Altíssimo, e do Senhor Yahushua Hamashias, as 12 tribos que andam dispersos. Saúde! Então o próprio Tiago, o discípulo, está falando para as tribos, as 12, que andam dispersas. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. O que ele está falando? Tem alegria quando você cai numa tentação, porque através da tentação você ganha o entendimento de como passar por aquela tentação. Porque pela fé se opera a paciência, quer dizer o quê? A pessoa está passando por aquela tentação, ela não sabe como resolver, entra a oração. Enquanto ela vai orando, ela está no estado de espera, até que o Eterno dá um entendimento sobre o que ela precisa fazer para resolver aquela tentação. E disso, ela ganha experiência para as próximas vezes que Satanás tentar atacar a pessoa. Porque se a pessoa ela não tem experiência nenhuma, Satanás derruba com qualquer coisa. Mas e quando ela tem muitas experiências? Aí Satanás já não tem mais meios de como atacar aquela pessoa. E isso entra também pro arrebatamento, que é para você se sentir alegre, porque tudo aquilo que você deveria fazer às ocultas, que no caso o que seria as ocultas? Satanás estaria te atacando ocultamente, agora você está vendo fisicamente. Então significa que toda aquela listona que você deveria resolver na sua vida, resolveu em 2 passos simples. Que na verdade são mais, né? Mas resolveu assim de um jeito muito mais fácil. Um deles seria jejuar, orar, ouvir o canal e confessar as palavras, as promessas. E 2 deles, que seriam lá fora, seria o quê? Não negar o nome de Yahushua e não ser enganado dentro do jogo. Então você vê que de tudo aquilo que você precisava fazer, caiu apenas para 6 coisas. Então, através disso que você pratica, o Eterno vai te dar o entendimento de como você pode dar a sua vida. E assim que você obedecer, já sabe onde vai se encontrar. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Então ele está falando o quê? Para você ter paciência para gerar a obra perfeita. Por isso que quando você tiver enchido do canal, saber as palavras de cor que é dito nesse canal de tanto assistir, não é para você sair lá fora só porque sentiu um desejo, uma vontade e ver um pensamento dizendo pode sair. Mas é para você sair quando a sua obra estiver perfeita. Porque você pode acreditar em si próprio, que foi o caso que te fez ficar no arrebatamento, e você achar que já está perfeito. Aí você sai lá fora e o Eterno te faz lembrar de uma coisa que você ainda não melhorou. E o demônio vai ver no seu semblante a tua cara de preocupada, porque sabe que não pode mais voltar para casa. Então você não teve paciência do Eterno te lembrar algo que você precisava melhorar, para que sejais perfeitos e completos. Ou seja, ser totalmente perfeito e completo e inteirado totalmente na obra do Eterno, sem faltar em coisa alguma. Quer dizer o quê? Quando o demônio entrar dentro da sua casa e ele vir te torturar, se é que ele vai conseguir, dependendo do jeito espiritual que você vai se encontrar, como você vai estar completo e perfeito, Satanás está vendo isso. Então o único jeito que ele encontra do lado mais fácil é te colocando dentro do jogo. Porque às vezes pode ser o caso de você estar sim totalmente espiritual, no caso para dar a vida, mas dentro do jogo você está extremamente fraco. Então você se preparou só para aguentar as pancadas, mas dentro do jogo você não fez absolutamente nada. Como assim dentro do jogo? Você mal jejuou para dentro do jogo, você mal confessou alguma coisa dentro do jogo, você mal fez nada para dentro do jogo. Porque o jogo não é algo que dê para ser descrito aqui, porque vai de cada pessoa e quantos jogos vocês vão ter que jogar. Então, a pessoa ela se preparou para dar vida, ela estava completa. Mas na parte que era dentro do jogo, ela estava incompleta. Então é isso que vocês têm que reparar, para não ser enganado, para não cair no truque velho, para não se confiar em si próprio de novo, como foi o caso. Porque uma coisa é certa, aquilo que você consegue ver, você se prepara. Mas aquilo que você não vê, isso você não se prepara. Isso foi um costume deixado pelos demônios na sua carne. Porque você via nesse mundo real as coisas que poderiam te causar dano. Para isso você se preparava. Mas aquilo que você não via, que no caso era espiritual, isso você não enxergava. Aí Satanás vai fazer o quê? Vai usar o mesmo truque contra você. Ele vai pegar algo que você não vê para usar contra você. Porque antes as escrituras falavam que determinada ação gerava o pecado e que do pecado gerava a morte. A pessoa desobedecia, mas cadê a morte que não gerou? Isso porque a morte era espiritual, quem sofreu dano era a sua alma, a carne estava de boa. Mas quando ela pegava algum produto, alguma embalagem que causava dano à carne, aí ela ia lá e obedecia. Isso porque o dano na carne era instantâneo na carne, não na alma. A alma sentia totalmente a dor lá, só que a carne não estava sentindo nada. Aí quando fazia alguma coisa que atacava a carne, aí sentia a dor. Por isso que ninguém pega produto de limpeza e passa no olho do nada.
a menos que a pessoa ela seja totalmente, não sei nem o que dizer, né? Como teve o caso das pessoas colocando produto de limpeza na boca e querendo ir embora mais cedo dessa terra. O problema é que eles iam embora sem salvação, né? E muitos foram então no Lago de Fogo até hoje. Eu espero que eles estejam contentes de ter ido pra lá, porque realmente pegar um produto de limpeza e enfiar na boca pra mastigar, a pessoa tem que ser muito doida, né? Ou seja, tem que ser Satanás ali puro. A pessoa já não tem mais raciocínio. Então aí você também vai vendo, né? Quando a pessoa, ela faz tudo por esse mundo e esquece a sua alma. A pessoa faz o quê? Vou gravar um vídeo de prank aqui, colocando sabão na boca e mastigando e engolindo para ganhar 1 milhão de views. Se a pessoa ela tá raciocinando pro futuro, ela tá lembrando que ela tem uma alma. Ah, ela faz isso, ela morre, valeu 1 milhão de views. Aí depois disso a alma dela tá lá no Lago de Fogo queimando. Ou seja, valeu a pena? Isso porque a pessoa ela só olha pro tempo de agora, ela não vê o futuro. E por que está sendo falado isso? Para vocês entenderem o costume que Satanás deixou em vocês. Porque vocês não lembram daquilo que não podem ver, mas apenas se lembram daquilo que enxergam e podem entender. No caso, o que vocês estão enxergando agora? Necessariamente nem precisa enxergar, né? Vocês estão ouvindo lá fora os demônios gritando o nome de vocês, falando o que vai fazer com vocês, podem estar até afiando uma faca, ligando uma motosserra, alguma coisa relativa a causar dano. Isso vocês conseguem imaginar, conseguem ouvir e até mesmo vão conseguir ver. Para essas coisas que vocês veem, enxergam ou entendem, isso vocês se preparam. Mas e a parte do óculos que você não vê, não sabe como é dentro, e o único fato que você sabe é que é um jogo e que lá você não vai sentir dor? Aí para isso não se prepara. Aí também entra outro costume que Satanás deixou. E qual é esse? De que quando a pessoa ela tá passando por uma tentação, ela ora, o Eterno dá o entendimento e ela passa por cima da tentação. Mas o que ocorre depois disso? De que a pessoa ela entende que ela já passou pela tentação e ela se desarma. Ela para de vigiar porque aquilo que ela tinha como tentação já passou. Aí Satanás vem com um sapatinho de lã, como dizem, dá a volta da pessoa, engana ela e ela vai lá e cai no mesmo erro. Aí ela se levanta, o Eterno dá outro entendimento, a pessoa se arma, vê a tentação, ela vence e depois se desarma por ter vencido a tentação, porque agora tá com o sentimento de eu já venci. Aí ele vem de novo, a pessoa cai, aí ela vai fazendo isso várias e várias vezes até que ela entende que se ela estiver vigiando o tempo inteiro, ela nunca vai cair. E isso quer dizer o quê? Passou pela tortura. Aí vem na consciência, eu já ganhei. Só que isso daí também é uma ilusão que Satanás está trazendo. Porque se você acredita que você já ganhou, você vai se desarmar na pior parte que é dentro do jogo. Porque você entende, é só não jogar. Mas como que é não só jogar? E se o jogo que você tiver te obriga a jogar? O que você vai fazer lá dentro? Então é isso que a pessoa ela tem que prestar atenção. Porque às vezes o jogo pode te colocar dentro de um tobogã. Alguma coisa que gere alegria, calafrio. E sem perceber a pessoa está vivendo aquilo. Pode colocar você para jogar um jogo onde você tem que pular de paraquedas e fica caindo infinitamente. Pode te pôr no espaço para você sentir a experiência de como é ficar lá girando. O jogo pode ser você preso e basicamente uma máquina enfiando comida na sua boca e você experimentando lá o gosto da comida. E é a melhor que existe no mundo. Se você mastigar aquela comida e engolir, você já está participando do jogo. Então é essas coisas que você tem que analisar. Porque se você se prepara unicamente para aquilo que você vê, e aquilo que você não vê, você está se preparando? E isso também foi referido ao arrebatamento antes. O arrebatamento estava chegando. Mas o que as pessoas faziam? Se preparava para aquilo que poderia ver. Ai, estava vindo a Terceira Guerra Mundial. E ela se preparava com estoque. Ai, presidente novo tá chegando aí e ele vai trazer um monte de calamidade. Aí se preparava para isso. Ah, a fronteira ali não sei com quem tá entrando em guerra, vai aumentar o petróleo. Aí a pessoa ia lá se preparava. Mas a questão de saber que o arrebatamento estava chegando, ela não se preparava com nada. Só vinha com aquele comentário genérico no YouTube. Ai, vamos se santificar, vamos se preparar. Muitos não acreditam na volta do Senhor. Ou outros mais catafônicos, né, como podemos dizer, os piorzinhos, eram aqueles que falavam, ora vem senhoria Rushua. Esse daí estava totalmente em pecado e estava falando pro Senhor vir. Esse daí é as pessoas assim mais inacreditáveis que existem no mundo. A pessoa totalmente em pecado chamando a condenação. Realmente essa pessoa não há condições de conversar com uma pessoa dessa. Mais fácil deixar aí no caminho, aí dá errado e depois ela entender o erro, aí você pode conversar. Então aqui você vai vendo as estratégias que Satanás vai usar, que foi desmitificado aqui dentro, né? Basta você prestar atenção em cada vídeo que foi postado, tanto os que é tratado com essa voz aqui, como os dos irmãos restantes, e as visões também, e você ir se preparando com aquilo que é te passado como conhecimento básico, porque o resto é o Eterno que vai te dar. Por acaso aqui nesse canal tá falando como você pode vencer uma tentação? Tá te falando a base, a partir dessa base que você vai orar ao Eterno para ele te ajudar.
Aí tem uma pessoa que é viciada em cigarro e fez um estoque em casa. Por acaso esse canal tá te ensinando a vencer o vício de cigarro? Não. Mas através com o canal você ganha o entendimento de como vencer esse vício. Porque não é como se você pudesse pegar esse estoque de maço de cigarro, abrir a janela e jogar lá fora. Aí você abre a janela, o demônio entra pra dentro e você morre. Então você, através do Eterno, precisa entender como vencer essa tentação que você próprio plantou na sua casa. E isso vai para várias coisas. Uma pessoa que ela é viciada em usar calça sendo mulher. Aí ela tira a calça e vai colocar o vestido. Aí ela começa a se sentir muito incomodada com isso. Isso porque ela não acha certo usar saia. Então o que acontece? Ela precisa vencer essa tentação também dentro da casa dela, sabendo que ela não pode simplesmente pegar todas essas coisas e jogar fora. Por mais que isso pareça absurdo, qual é a mulher que vai estar preocupada em usar calça nesses momentos? Bom, para isso existe pessoa para todo mundo, existe gente louca para tudo. Existe até as pessoas que tinham conhecimento de não ficar no arrebatamento e ficou, pessoas que tinham visão e conseguiram ficar até mesmo no arrebatamento, então isso daqui não é algo, nossa, é algo tipo, você tá certo. E se algum de vós tem falta de sabedoria, tá vendo? Se tem falta, peça ao Eterno, que a todos dá liberalmente. Então ele está falando aqui, se por acaso você está com falta de sabedoria em alguma coisa, pede ao Senhor que ele vai te dar. E o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O que significa não lançar em rosto? Quer dizer que aquilo que você pede ao Eterno de acordo com a sabedoria que você precisa para ser salvo, ele não vai negar. Ele não vai virar o rosto para fingir que não está te ouvindo. É isso que ele quer dizer. Então quer dizer o quê? Se você está fazendo uma oração agora porque você precisa para dar a sua vida, você acha que por acaso ele vai negar sua oração sabendo que ele poderia te salvar, no caso da tortura? Então ele vai te dar esse entendimento. Mas agora se antes, do arrebatamento para quem está ouvindo, tá fazendo uma oração pedindo carro, por acaso um carro vai te salvar? Não, então por que ele vai te dar um carro? Sem contar que você não sabe nem o que você está pedindo, né? Você está pedindo de acordo com o que você entende, o que você quer. Aí o Eterno vê no futuro que se ele te der um carro, você vai lá e bate o carro e morre, depois aparece um lago de fogo. Ele vai te dar um carro para você cair no lago de fogo? Não. Isso é referente a várias coisas. Pessoas que oram para ter uma bolsa melhor de faculdade, pessoas que oram para aumentar o emprego, pessoas que oram pela saúde não sei de quê, pessoas que fazem isso e aquilo. A pessoa ela tá pedindo tudo aquilo na vontade dela e não na vontade do Senhor. Aí a pessoa ora para ter uma bolsa melhor de estudos. Aí o Eterno vê que no futuro isso vai tirar a pessoa da salvação. Aí não dá. A pessoa ora pela saúde de alguém para melhorar. Aí o Eterno tá vendo que aquela pessoa no leito vai ser salva e pela sua oração tá tirando ela da salvação. Aí ele não vai ouvir. Aí a pessoa ora para aumentar o dinheiro. Aí o Eterno vê no futuro que se desse mais dinheiro para ela também se perderia. Então você tá vendo que a pessoa que ela ora com a sua vontade, o Eterno não atende. Mas se ela ora com a vontade do Eterno, isso sim ele atende. É muito simples entender. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com entendimento. Em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Ele está falando o quê? Quando você vai pedir alguma coisa relativa à sua salvação, você tem que pedir com entendimento. Por que eu estou pedindo isso? Eu estou pedindo isso porque eu quero ser salvo disso. Então você está pedindo com discernimento. Está entendendo por que precisa pedir. E por que ele fala não é para pedir com dúvida? Porque a pessoa ela tem o entendimento de que é para salvação. Mas ao mesmo tempo que ela faz essa oração, ela também sente vontade de colocar coisas que são inúteis. Então ela está misturando algo útil com algo inútil. Tipo uma pessoa que vai fazer um jejum com um propósito e vai lá e começa com outro. O propósito era salvação e era para estar só a salvação lá dentro. Aí depois tá pedindo uma casa, um carro, uma faculdade melhor, um trabalho. O que é isso? Então tá vendo que a pessoa ela tá pedindo com dúvida. Por que ela tá pedindo com dúvida? Ela tem certeza que ela tá jejuando, tá orando para aquilo? Ou ela tá querendo usar isso de desculpa para pedir outra coisa? Já tá pedindo com outro entendimento, como se fosse dois entendimentos. No caso agora, né? Para quem ficou no arrebatamento e tá ouvindo isso, né? Aí a pessoa vai orar com o quê? Com discernimento. Qual discernimento? Senhor, me salva. Só que para a pessoa ser salva, ela também entende que ela precisa passar pela dor. Só que ela começa a orar com dúvida. Senhor, eu não quero passar por essa tortura. Ou seja, ela não está orando com discernimento. Ela sabe que precisa passar pela tortura, mas está usando a oração para não passar pela tortura. Só que também essa pessoa esquece de quanto mais espiritual ela for, menos ela vai sentir de dor. E se ela for totalmente espiritual, ela não vai sentir dor. Então por que tá se preocupando com algo que você não vai nem sentir? Se esse canal tá falando que dá pra você virar espiritual, é porque tem como. O que é passado aqui é só você aplicar o seu coração, que no caso é seu entendimento. E assim como você aplica, é gerado uma obra. E essa obra você não sentiu. O demônio vai lá e começa a esmagar o seu dedo na sua frente. Você simplesmente olha para aquilo como se não fosse nada. E o demônio perde a graça, te tortura logo de qualquer jeito e você vai estar lá de boa.
e depois ele te coloca no jogo, que querendo dar uma parte fácil, mas também é uma enganação muito alta. E depois vem a parte que ele fala: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Vento é doutrina de demônios e é lançada de uma parte para outra. Quer dizer o quê? A pessoa ela começa a orar num ponto, aí depois vem Satanás com pensamentos, isso mesmo, pensamentos, e começa a induzir a oração da pessoa para direita, para esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e o ponto principal dela ela acabou esquecendo. Ela estava orando pela salvação dela, durante começou a orar pela casa, depois da casa foi orar por fulano, depois voltou para a vida dela, que no caso é a salvação, aí depois foi para casa de novo, do nada, aí se lembrou da vizinha ali que é chata. Tá vendo? A pessoa ela tá indo de acordo com a doutrina que o demônio dá. Ela começou certo, foi pro errado, foi pro pior, conseguiu voltar pro certo e piorou de novo. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O que ele tá querendo dizer com isso? Não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Eterno só porque pediu. Como assim só porque pediu? Porque a pessoa ela tá achando que só porque leu as escrituras, abriu um jejum ali de 19 horas, foi fazer uma oração ajoelhada no milho ali, o Eterno é obrigado a dar alguma coisa para ela só porque ela fez isso. Não é assim que funciona. Não é o Eterno que está devendo o homem, mas é o homem que está devendo o Eterno. Não foi o homem que morreu pelo Eterno, mas foi o Eterno que morreu pelo homem. As pessoas confundem. Elas acham que só porque vai na congregação, só porque leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, só porque orou ali e diz que é o Eterno, ou fez um jejum de meia boca ali, tá achando que já tá em dívida com o Eterno, ele é obrigado a te pagar e já era. Não é assim que funciona. E só para relatar, jejum não tem nada a ver com você abrir um jejum e ficar assistindo uma Netflix do nada. Ou assistir um filme que se diz evangélico, diz que é baseado em fatos reais. Isso daí não é jejum, isso daí nada mais é do que isso nada mais é do que a pessoa tá fazendo uma purificação do nada. Ela tá fazendo, como é que é o nome daquela palavra? Ela tá fazendo dieta. Porque ela tá jejuando na frente da TV de uma coisa que não tá edificando nada na vida dela. Ela tá o quê? Fazendo dieta ali. Parou um dia de comer. E agora entre o quê? Vocês vão fazer jejum como? Vocês vão abrir o jejum no nome de Yahushua Hamashias, vai colocar o que você precisa dentro do jejum, ou vai ler a Bíblia, ou vai orar com o jejum aberto, ou vai assistir os vídeos. Não vai fazer outra coisa além dessa. E o jejum não pode ser com água e nem tampouco com comida. E também não dá para você abrir um jejum e tirar uma soneca, né? Que jejum é esse? Aí acorda no outro dia e vai entregar? Tentando enganar quem? O homem de coração vacilante, ou seja, o homem de entendimento vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer o quê? O homem que não é fixo naquilo que ele quer é inconstante em todos os seus caminhos. Começa uma obra, não consegue terminar e para. Começa outra obra, não consegue terminar e para. Começa outra obra, não consegue terminar e para. Começa alguma coisa aqui e começa a fazer outra coisa. Tá buscando algo aqui, aí começa a buscar outra coisa. Isso é pessoas que não têm uma fé permanente. Quer dizer o quê? O entendimento permanente. Começa com o querer e depois o querer some e já era a pessoa também. Mas glorie-se irmão abatido na sua exaltação. Quer dizer o quê? O irmão que é abatido por causa de Satanás, ele se gloria porque ele sabe que vai ter um peso maior. Entende que está no bom caminho. Só que aí também existe duas questões. A pessoa é atacada por Satanás por estar desobedecendo e acha que está sendo atacada porque está sendo obediente. E existe aquela que sofre a tentação por causa de Satanás e entende que essa tentação está vindo para purificar a pessoa. Só que como essa primeira pessoa que foi dita ela não tem entendimento, ela acha que as pessoas que ficam falando contra ela é Satanás usando aquelas pessoas para atacar ela, sendo que ela própria é desobediente. Então aí você vai ver nas pessoas que têm falta de entendimento. Então aqui é o que está falando. O irmão, quando ele é abatido por causa de alguma tentação, isso é um peso de glória para ele, porque ele sabe em que caminho ele está andando, ele sabe por que está fazendo isso. Ele sabe que a liberdade está bem aonde Satanás não quer que ela se liberte. E quando ela se liberta, se torna uma exaltação. Bem simples. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. E como assim o rico em seu abatimento? Porque o rico ele só é rico até uma parte de tempo. Não que ele vai perder a sua riqueza, mas que ele está lá cheio de dinheiro, simplesmente pega uma doença que o dinheiro não paga. Acabou. E isso também não se refere só a pessoas ricas, agora trazendo para algo espiritual. Ou a pessoa que ela é rica em obras espirituais. Ela passa daqui como a flor da erva, ela tá aqui, depois morre e é salva, acabou. Porque a flor ela cai, murcha, mas gera o fruto. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, a sua flor cai, e a formosura e aparência de seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Então ele tá falando o quê? Porque o sol sai com ardor. Quer dizer o quê?
Isso para quem é rico de verdade, tá? Que nem sequer acredita no eterno. Vai vir o dia da tentação como um fogo abrasador e vai arder aquela pessoa. E a erva, que é ela, vai secar. E a sua flor cai. E a formosa aparência do seu aspecto perece. Então ele quer dizer o quê? O rico lá é todo formoso, vê a tentação que é o demônio, dá uma doença, aquele semblante dela que era bonito é abatido, e ela começa a perecer. Basicamente isso. Não há segredo. E depois ele fala que assim se murcha também o rico em seus caminhos. Agora entra a parte espiritual, que aqui ele não está falando sobre uma pessoa no pecado, ele está falando aqui, ó, porque sai o sol com ardor, a palavra vem, e a erva seca, quer dizer o quê? Satanás que estava dentro dela ali morre, e a sua flor cai, e a formosura aparência do seu aspecto perece, quer dizer o quê? Satanás trouxe uma tentação muito boa ali, só que veio o sol, veio a palavra, e queimou Satanás. Então tudo aquilo que ele tinha de formosura começa a perecer, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Então aqui você entende de uma forma muito óbvia e clara, né? Que existe duas formas de você entender isso daqui através do Eterno. Uma que é falando no literal, direto na letra, e outra falando espiritualmente. O na letra é realmente uma pessoa que é rica, que confia no dinheiro, e quando o dinheiro não consegue pagar pela saúde dela alguma coisa, aí ela vai lá e morre pelo dinheiro. E existe o espiritual, aquele que ele é rico em obras no Eterno. E quando ele sofre um abatimento, ele morre e já vai salvo. O que ele perdeu? Nada. E disso também tem a parte onde ele está falando do demônio dentro da pessoa, que é a erva. Vem a palavra, aparece ali ardendo o demônio porque a pessoa está obedecendo, a erva daninha vai lá e morre, e a sua aparência, a sua formosura vai perecendo, ou seja, aquela tentação que antes era agradável agora se tornou uma abominação para aquela pessoa. Ela não quer mais praticar aquilo. E Satanás, como ele era rico, trazia só riquezas para ele próprio, acabou. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Ou seja, bem-aventurado você. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amam significa obedecem. Ele está falando, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Quer dizer o quê? Bem-aventurado você que suportar a tortura e o óculos. Porque quando for provado, dentro da tortura ou do óculos, receberá a coroa da vida. Isso porque você passou pela tentação, o qual o Senhor tem prometido aos que obedecem. Ninguém sendo tentado diga, do Eterno sou tentado. Porque o Eterno não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Quer dizer o quê? Ninguém sendo tentado diga, do Eterno sou tentado. Isso daqui é para vocês entenderem. Não foi o Eterno que trouxe isso para vocês. Por mais que foi o Eterno que deu o arrebatamento, não foi ele que trouxe a questão de vocês ficarem no arrebatamento. Lembre-se que as obras foram suas, as escolhas foram suas, a vida que você leva foi sua. Por mais que você não tivesse entendimento que era Satanás vivendo dentro de você, tu também tinha a escolha de não querer obedecer ele. Mas por que você não tomou essa escolha de não obedecer ele? Aí fica um critério seu. Porque uma pessoa que é mulher, por exemplo, que usa um shortinhos curto, ela não conseguiria raciocinar que quando um homem olha para ela, olha para onde não se devia, isso que muitas mulheres até sabem, elas tiram até fotos posando de formas atrativas para que outras pessoas olhem para onde não se deve. Então uma mulher que tem esse entendimento, nem sequer lê a Bíblia, ela já tem esse entendimento, ela não conseguiria raciocinar que isso é errado? Ou um homem que faz academia e quer andar sem blusa na rua? Será que você não consegue reparar que as pessoas vão olhar para o corpo daquele cara? Como que a pessoa consegue ser tão desligada da realidade? Para você ver como que as pessoas viviam já uma simulação e nem sequer sabia, né? Tudo NPC. E foi se acordado agora. Isso também vale para vários tipos de coisa, não vale só na questão de corpo, vale também pessoas que se arrumam demais. Tipo, tem precisão andar com 30 peças de roupa na rua? Não tem, então tá andando assim pra quê? Pra ensinar os outros a copiarem. Ou aquelas pessoas que andam com aquele cabelo que não faz nem sentido. O que tá acontecendo aí? E eu não tô falando daqueles cabelo afro que simplesmente é muito grande, porque a pessoa ela tá usando a natural dela. Eu tô falando daquelas pessoas que se enchem de maquiagem no cabelo. Chapinha, secador, progressiva, um monte de pote aí de hidratante, shampoos mais caros e blá blá blá. Você vê que essa pessoa está fazendo tudo para chamar atenção também. Então essa pessoa que estava andando com o cabelo trocado, maquiagem, roupa curta, estava criando tentação nos outros. Não foi o Eterno que te trouxe isso, foi você mesmo com sua própria tentação. E isso porque o demônio estava dentro de você e você não sabia. E você nem sequer se preocupou em querer saber a verdade até agora. E depois ele fala, porque o Eterno não pode ser tentado pelo mal. Quer dizer o quê? Satanás não vai enganar o Eterno para ele fazer o mal para alguém. Simples assim. E aí ninguém tenta. O Eterno não traz tentação para ninguém. A pessoa que atrai a tentação para si próprio. É engraçado isso, né? Porque
O próprio teve que falar a coisa mais óbvia. Se tá falando que o Eterno é bom, por que que do nada ele ia trazer o mal pra alguém? É uma coisa assim a se observar, né? Porque parece que alguma coisa sempre chama o Eterno de ruim, como se ele fosse mal. Mas aí Satanás, os demônios, ninguém nem sequer se lembra, né? O negócio é maldade pura, mas toda hora puxa a maldade pro Eterno como se ele estivesse causando isso. Eu não entendo por que que isso acontece, mas é uma coisa aí a se observar. Vê se por acaso dentro de você não tem um entendimento que fala que o Eterno é mal também, mesmo que esteja sem querer. Tipo aquelas pessoas que falam, ah, o Senhor deixou ele morrer, ah, o Senhor quis. Mas assim, o Senhor quis matar aquela pessoa e mandar pro lago de fogo? O Senhor deixou isso acontecer? Tá bom, então, vê aí se essas obras, se esses pensamentos realmente são seus, se não é Satanás te enganando também, e tentando comprovar dentro da sua mente que o Eterno é ruim. Que ele sabia que aquele mal ia acontecer e não fez nada, que ele deixou uma pessoa morrer ali porque ele queria e acabou, né? Aí você vai ver os pais eram totalmente podres e matou a criança porque estava no pecado, o demônio foi lá e matou, não, foi o Eterno que quis. Aí aquela pessoa que morreu, ela era totalmente pecaminosa, não tinha nem o que dizer ali, ah, ela é santa só porque lia as escrituras, vai na congregação, jejua e ora e sempre tá andando com um terço na mão. Como se isso daí simbolizasse que a pessoa é do eterno. Realmente, você vai vendo. Aí quando a pessoa não estava lendo escrituras, ela estava usando maquiagem, ela estava na academia lá mostrando o corpo, estava jogando um videogame, fazendo outras pessoas ser viciado como ela, estava fofocando, estava fazendo um monte de coisa errada. Mas isso ninguém vê, né? Todo mundo é cego. Mas agora a hora de ver, nossa, olha como aquela pessoa é santa. Vai na congregação todo dia. Dizima que é uma beleza. Gente, semana passada ela doou R$ 1.000. Vocês acreditam nisso? Andou com um terço ali, fez 27 a Virgem Maria ali, como se orar para a Virgem Maria resolvesse alguma coisa. Chamou até mãe de Deus, né? Realmente, ela é mãe de Deus Satanás, para quem não sabe. E para você ver, né? Na hora de ver o bom, todo mundo olha, e na hora de ver o mal, fecha os olhos. Aí a pessoa que se diz boa morre, aí todo mundo fala, ah, foi da vontade do Eterno, o Eterno recolheu. Recolheu pro Lago de Fogo? Tudo bem, a gente finge que acredita. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então você está vendo aqui, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Isso quer dizer o quê? Todo mundo é tentado pelas suas próprias vontades. Não é o Eterno que está trazendo nada. A pessoa tem uma vontade, ela fica engodando aquela vontade ali até que ela vai lá e peca. Basicamente isso. Supondo que tem uma pessoa que ela tem fraqueza nos olhos. Não estou falando que ela está com doença nos olhos, né? Mas quando ela vai na rua, ela vai lá e olha para aquilo que não se deve. Ela está sendo atraída pela sua própria tentação e está engodando essa tentação quando ela vai na rua e fica olhando para onde não deve. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Quer dizer o quê? A pessoa é fraca de entendimento, a pessoa é viciada em alguma coisa. O que ela faz? Ela vai lá fora engodar o pecado dela. Ela vai assistir uma TV onde está passando exatamente aquela tentação que ela não quer mais fazer. Ela vai lá fora ver a tentação que ela não quer e ela fica engodando esse pecado até que uma hora ela vai lá e cede para o desejo dela e dá à luz o pecado e morre. Vamos dar o exemplo de uma pessoa que é viciada em cigarro, né? Ela quer se libertar. Aí o que acontece? Ela tá se libertando do cigarro, vai assistir um filme. Aí o filme, por acaso, começa a aparecer um monte de bituca de cigarro ou o próprio cigarro aceso. E a pessoa ainda dá aquela bufada, quase chega na cara dele. Aí já começa a engodar o pecado ali mesmo. Aí depois ela vai lá fora, como quem não quer nada, e começa a ver pessoas aleatoriamente do nada aparecendo fumando na frente dela. Tá engodando o pecado. Aí chega de noite, ela passa num postinho ali, não sei nem pra quê. Aí ela vê aquele frasco de maço de cigarro. Aí vai lá e pede. Pronto, você tá vendo aí eu engodar o pecado. Aí ela pede aquele maço de cigarro, ela tira um de dentro, não tem isqueiro, do nada aparece um marmanjo com isqueiro ali, dá pra pessoa, ela fuma e deu à luz o pecado. Então você vai vendo aí como que Satanás ele age, como que a pessoa é burra também, porque não vê nenhum mais óbvio, né? Se a pessoa ela tá fraca numa coisa, ela vai ficar provocando isso, tipo, chega a ser loucura, né? A pessoa, ela tem fraqueza mental e vai logo pra cima da tentação. Não faz sentido isso. Uma pessoa que é viciada em drogas, então, piorou. Desde ela ficar em casa, ela vai lá bater perna lá na rua, né? Até que se encontra com os Zé Droguinhos da vida e vai lá usar com ele também. Você não estava querendo se libertar disso? Ah, eu caí. O cair era do homem, mas o levantar é do eterno. A carne é fraca. Não, você que é burro. Não tem nem o que falar aqui. Se você sabe que tá com problema, você vai ficar indo atrás do problema, não é mais fácil você ficar em casa? Gente, isso não faz sentido. É por isso que o arrebatamento deu. Porque se desse o arrebatamento e as coisas continuassem normais, por acaso você acha que você estaria nesse canal aqui? Por acaso você ia deixar de jogar, ia deixar de ir na academia,
ia deixar de passar maquiagem, teria trocado de roupa? Por exemplo, uma mulher aí, teria tirado a calça e colocado um vestido? Não teria, filha, tu não engana ninguém. Um homem que usa piercing teria tirado? Ou um homem que usa. Um homem que tem tatuagem teria pedido perdão pela tatuagem? Não teria, era capaz de fazer outras tatuagens ainda. Vocês não enganam ninguém. Se realmente conseguisse enganar, vocês tinham enganado o Eterno e tinha sido levado no arrebatamento. Aqui não é The Good Place, aquela série de Netflix onde a mulher enganou o universo e foi parar num lugar bom, sendo que não é. Gente, vocês é algo assim de se admirar, porque não tem espaço pra vocês nessa existência. Isso daqui não é nem algo de rir, né? Que no caso parece que eu tô rindo. Isso daqui é uma coisa que a gente fala com nervoso. Nervosismo, no caso, não raiva. É diferente, viu? E, gente, como que isso é possível? É engraçado porque toda hora que fala a escritura sempre volta no mesmo assunto. É como se toda hora tem que convencer a pessoa de que não é mais pra ser assim. Porque você não enxerga? Porque toda hora tem que falar as mesmas coisas. Por que que o Eterno tá toda hora repetindo as mesmas palavras? Quantas vezes ele vai ter que te convencer de que você precisa fazer isso? É uma coisa assim que o eu, não o Eterno, admira, mas ao mesmo tempo até eu concordo com ele. Quantas vezes ele tem que repetir a mesma coisa para ver se você entende? O que aconteceu com você que agora você não entende nenhum mais simples? Será que você assistiu tanto TikTok que sua mente fritou? Assistiu tanto Quai, como dizem? Foi mexendo no Instagram tanto tempo que somente virou batata? Eu fico me perguntando quando termina essas gravações e eu vou me deitar e falo, Senhor, o que você tá falando para essas pessoas? Por que que elas não entendem? Porque toda hora repete sempre as mesmas coisas. Será que a salvação deles vai ser assim por repetição? Toda hora tem que repetir o mais óbvio para ver se eles entendem? Aí eu fico me perguntando também, Senhor, e se por acaso faltar alguma coisa, eles não vão ser salvos? Será que tem que dar tudo mastigado? São coisas assim que tem que procurar entendimento. Porque se o próprio Tiago ele conseguiu enxergar o futuro escrevendo isso daqui, por que vocês também não conseguem enxergar o futuro como ele enxergou? E olha que ele nem precisou ver de fato o futuro, mas o Eterno deu um entendimento que funciona até para os dias de hoje. Ele está falando que todo mundo é tentado pela sua própria vontade. O que acontece se você não tem vontade nenhuma? Você vai ser tentado pelo quê? Nada. Uma pessoa que é viciada em cigarro é porque ela tem vontade de usar. E quando ela sai lá na rua, ela está engodando essa vontade de usar. Até que chega uma hora que ela vai lá e cede à vontade e usa, aí peca de novo. E isso não é só no cigarro, bebida, pessoas que são viciadas em pornografia, vários tipos de coisa. Não adianta. Se você quer se libertar de alguma coisa, tem que ter o querer. E quando você quer o querer, você tem que ter obras. Não é você fazer um jejum e ficar lutando contra o vento ali. Satanás é mais inteligente do que você pensa. Satanás ele não está escondido atrás dessa vontade, ele está escondido atrás dos seus costumes. Você faz o jejum ali, quando eu termino o jejum, volta a fazer um costume, que depois esse costume atrai a vontade de errar. Gente, o que mais vocês querem? Só tá faltando agora os anjos descer na casa de vocês e simplesmente começar a falar o que tem nesse canal de várias e diversas formas para ver se dá para entender. Para vocês entenderem que cada vez que vocês ouvem o canal, a situação que você estava era extremamente perigosa e crítica. Em outras palavras, não era para existir salvação para vocês, não era. Mas eu não sei como o Eterno conseguiu. Porque de tudo que está sendo dito aqui de 2000 anos atrás até agora ninguém entendeu nada. Imagina se o futuro passasse para 4, 5, 6 mil anos. O que ia acontecer com a humanidade? Ia chegar um ponto onde ninguém ia saber mais ler, ia chegar um ponto onde todo mundo só ia seguir o embalo aí, ia ser que nem um cardume de peixes, né, as sardinhas. Um monte de peixe ali um do lado do outro. Um vai para a esquerda, todo mundo segue essa mesma trajetória, ninguém ali raciocina nada, né? Por que que a gente tá virando para a direita? Todo o cardume vai para a direita. Aí uns vira para a esquerda, todo o cardume vai para a esquerda. Aí tem um monte de peixe ali rodando em volta, prendendo o cardume ali, e os peixes fazendo mó boca livre porque as sardinhas não conseguem pensar em ir pro lado ou para a direita porque elas seguem o rebanho. Então você vê que até o mundo marinho tá dando uma representação de como vocês são. Vocês são um bando de sardinhas, basicamente. São um bando de peixe que anda em cardume. Um fala direita, o bando vai todo atrás para a direita. Um fala esquerda e todo mundo vai pro lado da esquerda. Se um peixe ali é idiota, vai todo mundo pra vala. Aí se tem um peixe inteligente, todo mundo se safa. Para você ver como que o mundo animal, o mundo aquático e o mundo das naturezas, que no caso seria a floresta, né? Você vê que tudo isso representa a humanidade, Satanás e a salvação. Um peixe burro, uma sardinha burra que anda naquele cardume gigante, se vira para a direita e morre, todo mundo vai junto e ninguém nem sequer pensa, né? Aí se esse que é inteligente vira para a esquerda e se safa, aí todo mundo vai para a esquerda e se safa. Então você vai vendo como que
O mundo animal está dando respostas, a natureza em si está dando resposta, o mundo animal dá resposta. Acredito até que se a gente parasse para assistir um documentário falso desse espaço aí, também estaria dando respostas das estrelas de como ser salvo. Não estou falando do Evangelho das Estrelas aqui não, estou falando do que o Eterno criou, para vocês verem o nível que vocês estavam espiritualmente, que isso era um estado perigoso. Tô falando que isso é muito sério. E se tá falando aqui no canal de que dá pra você virar espiritual e você pode ser enganado dentro do jogo, é porque você vai ser enganado lá dentro se você não prestar atenção. Que, né? O que mais você tá esperando? Um convite formal para ser salvo? O convite tá aqui. E o que você precisa fazer não é aceitar tendo obras? E onde essas obras se encontram, se não dentro do convite do que é pra fazer? Se o convite tá falando que só entra lá quem tá usando o terno branco, você vai entrar com o terno rosa? Aí você vai com o terno rosa pra lá e é expulso. Aí o que obedeceu, que era pra usar terno branco, entrou. E você que quis dar um de especial, né? Parece que tá com menos capacidade cognitiva, foi lá entrar de blusa rosa, de vestido rosa, foi entrar com camisa azul, terno azul e foi totalmente expulso de lá. Tinha chance de ser salvo e foi dar um de palhaço, né? Não erreis, meus amados irmãos. Ou seja, Tiago tá falando para não errar. Ele deu 2 versículos que explica totalmente aquilo que o homem está passando e está falando para não errar numa coisa que ele disse que é simples. E de fato é simples, mas por que, que as pessoas não entendiam? Bom, temos o primeiro fato. Elas foram ler as escrituras? Bom, alguns foram. Foram ler sem espírito de rã? Bom, alguns foram também. Essas que foram ler, elas foram obedecer? Ah, mas aí você tá querendo apelar. Bom, aí você tá vendo por que, que não entenderam. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, dom significa entendimento, e dádiva obediência. Então toda boa obediência e todo dom, todo entendimento perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então ele quer dizer o quê? Aquilo que o Eterno te deu para obedecer, ele não vai falar contrário às suas ordens, no caso as ordens do Eterno. E aquele entendimento que o Eterno te passou, ele não vai falar contrário ao seu entendimento. Imagine se a sua salvação é para você sentar na cadeira 4. Esse é o entendimento que ele te deu. Você só vai estar salvo se você estiver sentado na cadeira 4. Aí do nada ele te dá um entendimento com variação que é agora para você sentar na cadeira 3. O que está acontecendo? É o Eterno da confusão? É para mim sentar no 4 ou é para mim sentar na cadeira 3? Então o que ele falou antes é o que vale até hoje. Se no Velho Testamento ele está falando que homem usar roupa de mulher é abominação e mulher usar roupa de homem é abominável, se você está usando calça sendo mulher, você está sendo abominável, está sendo um nojo para o Eterno. Se não dá para trocar, vai ter que pedir perdão. Se por acaso um homem está usando um brinco aí do nada, piercing, está sendo abominável também. Não que isso seja vestimentas femininas, usar brinco, essas coisas, mas isso daí é coisa de Satanás. Não é para você pegar o que é do homem e colocar em Satanás também, e nem o que é de Satanás e colocar no homem. Tá sendo abominável. Tá usando maquiagem? Tira. Tá usando cabelo falso? Corta. Claro que as mulheres também não é assim, né? Porque mulher não pode ser calva, né? Ela precisa ter o cabelo que é o véu dela. Então você não dá pra cortar pé de perdão. Mas agora o homem, se der, arranca aí no máximo que é possível. Não tô falando pra você escalpelar sua cabeça, né? Tem uma tesoura, dá pra usar, beleza. Agora tem uma faca, que não tá muito boa. Aí você corta a medida que dá. Não tô falando pra você ficar se matando dentro de casa. O Eterno tá vendo. Ele vai de acordo com aquilo que é possível, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então o Eterno está falando que o homem foi gerado segundo a sua vontade, dentro da verdade, a palavra dele, para que fôssemos primícias de suas criaturas. Quer dizer o quê? Voltássemos ao começo do que nós éramos antigamente. Fomos criação do Eterno em forma de anjo. Depois somos criação de Adão e Eva. E Adão e Eva era perfeita na obediência. Se não fosse Satanás, a gente não estava aqui. E agora nós estamos voltando na primícia de como anjo, de como nós era anteriormente. Obediente em tudo. Se não fosse Samael, nenhum anjo teria caído. E se não fosse Samael de novo na serpente, nenhum homem teria caído. Então nós precisamos voltar às primícias, precisamos voltar ao que nós éramos antigamente. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então ele está falando o quê? Todo homem esteja pronto para ouvir tanto pelos pensamentos, vontades e desejos e sentimentos. E não deixe Satanás reinar dentro da pessoa. Porque a pessoa está ouvindo o vídeo aqui e um monte de pensamento falando ali na cabeça dela. Está sendo tardia no ouvir. Aí na hora que fala uma coisa importante, a pessoa fala o quê? Ou seja, foi tardio no ouvir. Deixou a ira falar dentro do homem. Deixou Satanás ficar lá dentro. Porque a ira do homem não opera a obediência do Eterno, a justiça. Então ele está falando o quê? Que os demônios dentro do homem dificultam o homem ser obediente ao Eterno. Satanás veio com um monte de pensamento na cabeça.
enquanto a pessoa está falando a palavra ali. Aí aqueles pensamentos ficam combatendo a palavra que está sendo germinado dentro do homem. Lembra da parábola do bom semeador? Que a semente era jogada à beira do caminho e vinham os corvos lá e comia? É isso que ele está falando aqui, de que a pessoa está lá sentada, está ouvindo. Começa a germinar a semente precisa entrar na terra. Só que a semente já foi impedida pelo demônio e caiu na beira do caminho. E depois vem o próprio demônio, vai lá e arrebata a semente que foi semeada dentro do homem. É isso que ele está falando. A ira dentro do homem, ou melhor dizendo, a ira, que são os demônios dentro do homem, não opera a justiça, a obediência do Eterno. O Eterno dá algo para o homem obedecer, por ele não entender isso, vem Satanás e atrapalha tudo. Por isto, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então aqui você entende muito fácil, rejeitando toda a imundície, rejeitando todas as obras imundas e a superfluidade da malícia. Quer dizer o quê? A pessoa está trazendo para você que não pode usar tal coisa. Aí a pessoa vai lá combater contra o que o outro está falando, sendo que aquela palavra pode salvar sua vida. Por exemplo, de novo as mulheres, né? Zero surpresas, né? Elas as que estão mais erradas. Levanta lá o homem do púlpito e fala para a mulher que ela não pode pintar o cabelo, usar brinco e nada que tenha a ver com vaidade. Aí a mulher toda inflamada com pecado, toda cheia aqui de malícia, ela vai lá e se levanta contra as palavras que foi semeado dentro dela. Aí ela troca de congregação, que é o caso, né? Ela vai para uma que é mais favorável aos deleites dela. Aí ela continuou usando o cabelo trocado, continuou com brinco, joias, tudo errado. Aí dá o arrebatamento, ou pior ainda, ela morre. Aí esse brinco, esse cabelo trocado, essa maquiagem é justamente aquilo que condenou ela ao inferno. Por acaso ela vai poder voltar no tempo agora para consertar sua vida? E mesmo que ela pudesse voltar no tempo, você acha que ela faria alguma coisa melhor? Ela tentaria mudar o futuro dela e ficaria pior ainda. Ou seja, todo mundo que se levanta contra a palavra vai se dar mal. Satanás se deu, por que você não daria? Se aqui tá falando que é para jogar essas coisas fora, não tô falando pra você abrir a janelinha ali e jogar fora não, vai que o demônio entra. Mas se dá para você tirar de você essas coisas, tire e deixa num canto separado da sua casa onde você não vai entrar como acesso. Não é difícil entender isso. Por acaso tirar um brinco vai arrancar tua orelha? Não. É só desacoplar o que tá preso aí, pronto. Por acaso tirar a maquiagem da tua pele vai arrancar tua pele fora? Não, é só pegar um pano molhado, passa aqui, ó, arranca os cílios falsos, tira o batom. Tem dificuldade nisso? Nenhuma. Por acaso a pessoa que tem cabelo com química, homem, é difícil passar uma faca na cabeça? Talvez seja se a faca estiver cega, mas aí você lembra que você pode ter um afiador de faca em casa. Cortou o cabelo, já era. Foi difícil? Perdeu alguma coisa? Não. Uma mulher que está usando calça, tem como trocar? Arrancou a calça, arrancou a pele junto? Não, só foi uma calça. Colocou o vestido, doeu? Não doeu nada. O homem que faz academia e tá usando aquele... Basicamente tá sem blusa, né? Vamos ser sinceros aqui. Foi difícil colocar uma blusa por cima? Doeu? Não. Uma pessoa que é viciada em cigarro, drogas, alguma coisa relativa a isso. Não é mais fácil pegar e jogar pela privada? Doeu alguma coisa? Vai doer depois porque vai vir a abstinência, mas através desse canal você não vai ter nem tempo pra ficar com abstinência. Então aí você vai vendo as pessoas que querem e as que não querem, a que entende o que é salvação e as que ficam com desculpa. Até mesmo quando tá nesse período, ainda assim que é dar desculpa. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então o próprio aqui está falando. Não é para você só ouvir a palavra e acabou. E ser enganado com seus discursos vãos. Ele está falando para ser cumpridores da justiça, cumpridores da obediência. Por acaso só porque você leu as escrituras você já se tornou justo? Não, você é justo quando você obedece a palavra. Já foi falado várias vezes aqui que Yahushua não foi salvo só porque ele ensinou umas pessoas a ler as escrituras, só porque ele veio batizar alguém, só porque ele trouxe uma forma de como jejuar, orar, ou curou alguém ali de uma lepra, curou alguém ali de uma perna quebrada. Ele não foi salvo por causa dessas obras. Qualquer um profeta antes de Yahushua conseguiria fazer a mesma coisa. Moisés, através do Eterno, fez chover pão do céu. E Yahushua, o que ele fez? Ele trouxe unicamente a palavra e por fim o Espírito Santo depois que ele morreu. Se Yahushua não tivesse morrido, ele não teria sido salvo, ele seria como qualquer outra pessoa. Então você vai vendo por que o Eterno não faz exceção de pessoas. Não é porque era filho que ele era melhor do que todo mundo. Até mesmo por ser filho, o Eterno não poupou ele da obediência. Se Yahushua não tivesse obedecido, não existiria salvação nos dias futuros. Isso também foi falado lá em Hebreus. Então aí vocês vão entendendo. Se Yahushua passou e conseguiu, por que vocês não conseguem? Vocês têm tudo que Yahushua tem. Não está faltando absolutamente nada. Diria que vocês estão numa condição melhor do que ele, porque ele teve que sentir dor.
E vocês que nem sequer vão sentir dor e estão reclamando ainda. Realmente a parte mais difícil depois da tortura é só o óculos. Mas se você sacar que é um jogo e descobrir, na verdade o Eterno te dá o entendimento que é o jogo, e ele te dá o entendimento de como vencer o jogo, acabou para Satanás. Satanás pode te jogar em qualquer parte do jogo, não vai fazer diferença nenhuma, você já ganhou. Mas é aquela parte, você está preparado para tudo isso? Já está orando aí perguntando para o Senhor, Senhor, se hoje eu tivesse que sair de casa, se hoje o demônio tivesse que entrar na minha casa, eu conseguiria? Aí se o Eterno tá te mostrando que não, é porque não. Aí você vai fazer o quê? Senhor, então se eu não consigo, me mostra o que tá faltando. Aí ele vai te mostrar. Depois dele te mostrar, você fala, Senhor, me mostra agora, dando o entendimento de como resolver essa parte que tá faltando. Porque não adianta você ter o entendimento de estar com um problema, sendo que você não tem respostas de como resolver. Vai continuar no problema. E seja cumpridores, e não só ouvintes, com seus falsos discursos vãos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Agora tá vendo o quê? Por que que Tiago tá falando espelho e contempla o seu rosto natural? A palavra do Eterno é como se fosse uma água. Quando você olha nas escrituras, você está vendo a sua imagem sendo refletida na água, na palavra. Aí você olha aqui para a sua imagem de como você deveria ser, no caso obediente. Quando você sai das escrituras, aquilo que você viu, aquilo que você leu, aquilo que você entendeu, você esquece. Isso porque você não está lendo no sentido de querer ser salvo, você está querendo ler por ser curioso. Curioso não vai entrar no céu também não. Porque a pessoa está lendo aqui, isso daqui é isso, bom, isso daqui, isso, aquilo. Eu não posso fazer isso daqui, senão vai me conduzir ao lago de fogo. Ele acabou de ler aqui, entendeu que isso daqui vai conduzir ao lago de fogo. Aí fecha a Bíblia e vai fazer exatamente o que não era para ter feito. Ou seja, contemplou o olho aqui, contemplou. Tô vendo aqui eu, nessa imagem, ó. Tô vendo como é que eu sou. Esqueci como é que eu sou. Entendi que é pra fazer isso. Esqueci que não é pra fazer isso. Eu tenho que fazer jejum sobre isso. O que era pra fazer mesmo? O que tá escrito aqui? Eu não vou ler depois. Então aí você vai vendo, é uma coisa simples de se entender. A pessoa lia, ela entendia, ela sabia. Fechou a Bíblia e esqueceu tudo. Por isso que ele está falando aqui. A pessoa que ela só ouve, mas não pratica, é comparado a um homem que se olha no espelho e vê o seu rosto natural. Aí continuando. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se. E logo se esquece de como era. Então aqui você está vendo. A pessoa abriu a Bíblia, fechou e esqueceu o que era para fazer. Isso porque leu como? Sem querer obedecer, sem atenção. Leu sem propósito nenhum. Só estava lendo por ler. Só queria um título. Eu sou crente da igreja de tal. Você só tem título, filho. Tu não é ninguém, sai daí. Eu sou presbítero da igreja. Eu sou papa, sabe? Coisa de gente muito alta. Eu sou o homem que fica lá na porta para abrir para tal fulano. Eu sou diácono. Sabe o que significa diácono? Não sei. Basicamente isso. Eu sou pastor júnior. Sou homem do púlpito. Eu sou o que recolhe as ofertas. Eu sou o homem do Pix. Você vai vendo aí. A pessoa só tinha título. Eu faço parte da maior igreja do Brasil. Eu sou cantora gospel. Tá fazendo alguma diferença? Você só tem título. Título não vai te salvar. Agora, se você tivesse o título de eu sou o cara mais obediente do mundo, aí você tem o meu respeito. Mas agora, se você só tem crente de católico, de mormon, Jeová, adventista, isso tá mudando alguma coisa na sua vida? Por acaso você se identificar como mormon, como católico que adora imagem? Tá fazendo alguma diferença? Isso daí também não passa de uma religião. Na verdade, esse negócio aí que inventaram de LGBT, como dizem, isso foi tirado dentro da onde? Das congregações. A pessoa do nada era ad adventista, era C de católico, vai entendendo. Era D de sei lá o que e por aí vai. Não tá fazendo diferença nenhuma, a pessoa só se identificou como tal pessoa. Aí depois é a congregação renovada, é a congregação do Eterno, é a Nova Jerusalém, aí depois é a missa do último dia, aí depois é os 7 dias da semana, aí depois vai levantar a congregação 8 do bem, aí vai vir a congregação arrebatamento chegou, aí vai vir a congregação depois do arrebatamento, aí depois vai ser a congregação anti-anticristo. Gente, é cada nome, é cada doutrina. Basicamente essas pessoas também fazem parte do LGBT e nem sabia, né? Pra você ver como que nada dessas coisas vem por acaso. E para qualquer um que diz que faz parte desses LGBT, você também fazia parte da congregação e nem sequer sabia, né? Eles também eram uma nomenclatura baseada no que vocês tiraram da congregação. Só não vou falar mais aqui porque daqui a pouco vai começar a virar piada, né? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade,
O que é a lei perfeita da liberdade? Quando a pessoa é liberta, ela consegue fazer qualquer coisa sem interferência da carne ou de Satanás. A pessoa ela quer obedecer, ela consegue obedecer com perfeição, porque ela é livre para isso. Aquela pessoa que quer obedecer, mas peca, ela é escrava do pecado e não está livre ainda. E nisso persevera, não sei do ouvinte esqueci disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Por que ele vai ser bem-aventurado no seu feito? Porque as obras dele testificam que ele é filho do Eterno não pela boca, mas pelas obras. Porque aquilo que ele quer, o Eterno abençoa para que ele consiga, sempre de acordo com a obediência, e ele nunca faz nada para chamar atenção. Ou como acontece, né? Você abre um testemunho de pessoa que foi ao inferno, né? A pessoa coloca Juliana Ferreira da Silva, que mora no estado de São Paulo e sei lá o que mais. Falta colocar o CEP onde mora e uma foto dela, né? Ou seja, a pessoa que ela foi no inferno, ela não foi no sentido de ver a verdade. Ela foi lá unicamente para escrever, querido diário, hoje eu fui lá no inferno e vi tal coisa. E coloca toda a credencial dela para mostrar, ó, esse testemunho é meu, fui eu que escrevi. Ela não tá dando glória ao Eterno, ela tá pegando a glória do Eterno e dando para si próprio. Ou aquelas que vai lá no inferno. Ferreira Rugiane Glauci, que mora no estado de Salvador, na cidade de Piaquiri. Esses lugares aí nem existem, Piaquiri pelo menos. Eu acho, né? Vai saber que alguém inventou esse nome aí. Na casa 4A, CEP 3892253. Daqui a pouco tá faltando a foto também. Ah, e não pode esquecer, né? 32 anos e detalhe, né? Jejuei durante 6 meses. Aí vai ver, foi 2. Aí a pessoa vai lá e começa a contar toda aquela experiência de que foi no céu, que e a Ruxa só falou com ela, de que ela é queridinha do papai, blá blá blá. Então você vê que nesse testemunho a pessoa está querendo engrandecer quem? A si próprio. A Glauciane Ferreira Rachi, de Salvador, foi no céu. E o Jorginho da esquina, Zé do Bar, ali não foi para lugar nenhum. Mas a Ferreira conseguiu. Então você vê que tudo isso daí é com o quê? Com o propósito de se engrandecer. Agora você está se perguntando, e por que que os discípulos colocavam o nome deles? Bom, isso é fácil, né? Raciocina. Ele estava mandando a carta para quem? E como é que saberíamos que a carta é dele? Você acha que Satanás não existe no mundo? Ainda está vivendo no mundo das fadas? A Alice nos Países da Maravilha acordou. Você também precisa acordar. Ela acordou naquele mundo de fantasia e sabia que não era real e depois saiu de lá. Agora você, ainda vendo o arrebatamento, tá querendo dar desculpa de novo. A carta de Tiago. Por que nós sabemos que é a carta dele? Porque ele teve que colocar o seu nome, porque só existia esse Tiago que tinha esse entendimento da parte do Eterno. Qualquer outra pessoa que viesse com outro entendimento que não participava dos discípulos, ou pelo menos não passou pelas mãos dos discípulos, não fazia parte de Al-Hushua. Então esse era um jeito óbvio de encontrar a verdade ali. Tiago escreveu isso. Ah, então eu sei que é dele. Por que eu sei que é dele? Bom, tem a letra do Tiago, tem o jeito que ele escreve, tem o jeito que ele fala e o entendimento dele bate com o que o discípulo e Al-Hushua. Discípulo, por que eu chamei Yahushua de discípulo? Porque Yahushua aprendeu com quem? Com o Eterno. Então ele era discípulo do Eterno. Então Yahushua ensinou o povinho ali, que era discípulo de Yahushua, que depois ensinou os outros, que seriam os nozes agora. Bem simples. Mas por que ninguém entende isso? Bom, vai saber. Às vezes não era para ser salvo mesmo, mas o Eterno teve dó. Só isso. Se alguém entre vós cuida ser religioso, olha o religioso aí, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e religião dessa é vã. Como assim não refreia sua língua? De falar o mal? Não. A pessoa ela vai na congregação, dentro da congregação só fala a palavra do Eterno. Sai da congregação, tá falando de futebol, falando de joguinho, tá falando de pinga do nada, tá falando de coisas que não tem nada a ver com as escrituras. Ou seja, a religião, essa pessoa religiosa, ela é totalmente vã. Porque tudo aquilo que sai da boca dela é infrutífera. Ela pode até falar bem do Eterno, mas é aquela palavra. Confessam que conhecem o Eterno, porém com suas obras negam-no, sendo desobedientes e reprovados para toda boa obra. É fácil falar do Eterno, qualquer um pode abrir a boca e falar o que quiser. Difícil é você comprovar que você é filho do Eterno. E como é que você comprova? Com obras. Qualquer um pode chegar aqui e falar um monte de versículo aleatório aí e todo mundo fala, nossa, esse cara realmente parece saber alguma coisa, ele fez cursinho na Protec ali. Aí você vai ver as obras dessa pessoa não condiz nada com as escrituras. Ou seja, é um pilantra, basicamente isso, é um falso profeta. E vamos explicar mais uma vez o que é um profeta, porque tem pessoas que no futuro parece que não entende nem quando tá vendo, né? Vamos recapitular aqui. Profetas antigamente eram aquelas pessoas que eram levantadas pelo Eterno para trazer a mensagem da palavra. Porque o que acontece? Quando um profeta se levanta, ele fala no nome do Eterno. E o que é falar no nome do Eterno? É quando você fala as palavras do Eterno. Quer dizer o quê? O Eterno usava o profeta para falar nesse mundo. Basicamente isso. E o que era um falso profeta?
naquela época. O falso profeta era quando ele falava o nome do Eterno, falava a palavra do Eterno e não se cumpria aquilo que ele falava. Então quer dizer que o Eterno não falou. Agora, para os tempos atuais, o que que nós temos? A Bíblia em nossas mãos. E o que que tem na Bíblia? A palavra do Eterno. Então, o falso profeta nos dias de hoje não é aquela pessoa que simplesmente sai do além, começa a profetizar que a Torre Eiffel vai cair do nada, começa a falar que na eleição de 2016 a Dilma vai voltar do nada, começa a falar que amanhã vai dar uma chuva de sangue. Não é assim que funciona. Por mais que essa pessoa fale isso e se cumpra, também não significa nada. Demônio também consegue trazer obras. Olha os Simpsons, por exemplo. Mas retornando o assunto. O falso profeta, tanto daquela época antiga como o tempo de hoje, é aquele que usa a palavra do Eterno, a palavra dele, e fala qualquer coisa e ele próprio não obedece. É um falso profeta. Você que tem as escrituras em casa e fala das escrituras para sua esposa, para seus amigos ou para qualquer outra pessoa e não obedece, você também é um falso profeta, caso você não saiba. E acabou. Falso profeta não é aquela pessoa que fala, eu sou profeta do Eterno aqui só porque está numa congregação, ou só porque tem espírito de adivinho e adivinhou a vida de alguém. Falso profeta é aquele que fala o nome do Eterno, fala a palavra do Eterno e obedece. É simples assim. Esse canal que não é de profecia só porque está falando do futuro. Ai, no futuro vimos robô, gente doida, pessoa sendo torturada. Esse canal aqui também não é de profeta porque tá vendo isso. Mas esse canal é de pessoas que obedecem. Que ninguém teve chamado pra isso. Que se tivesse, tava lá fora gritando, não tava no canal aqui, né? O Eterno ele só chamou porque era a última esperança para esse povo idólatra que ia ficar. Mas eu nem sou católico, como que eu sou idólatra? Tava idolatrando a sua carne, idólatra. A religião pura e imaculada para com o Eterno, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Então ele tá falando o quê? Visitar as viúvas e os órfãos. As viúvas é que não tem marido, não tem a palavra. E órfãos é que não tem o Eterno, não tem pai. E visitar a tribulação é o que vocês estão passando no arrebatamento. E guardar-se da corrupção é os que foram arrebatados. Muito simples, né, gente? Pelo amor de Deus, se vocês não entenderem isso daqui, olha, vai fazer um jejum. Não tem palavra negativa para dizer porque vocês já estão num estado assim deplorável, né? Então, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai fazer alguma coisa, pelo amor do Eterno, ó, só não fica parado porque o que você tá fazendo mesmo? Então já sabe, né? Nada? Beleza. Então começa a fazer algo aí, né? Se não entendeu nada até agora, vai ouvir o canal até entender, porque é a sua última esperança para ser salvo. E se mesmo assim não entender, é porque não era para você ser salvo mesmo. Porque, pô, o que mais vocês estão esperando? Se tudo aqui tá sendo falado com a maior clareza possível e mesmo assim não tá entendendo, eu não sei o que falta. Realmente não sei, fazer uma oração em línguas e ver se você entende aí do nada, porque em outras palavras não tem condição. Não que o Eterno faça acepção de pessoas, mas se você não está entendendo é porque tem alguma coisa muito errada contigo.